Olá! O que eu vou contar é uma história antiga, a que foi contada diversas vezes pela minha falecida avó, a Dona Maria Nair. Sendo que sempre fiquei assustada em cada vez que ouvia este relato, e a minha avó sempre afirmou categoricamente que esse fato foi verídico. A minha avó Nair morava na cidade de Olho, no estado de São Paulo, onde eu também nasci. Sendo que lá, ela tinha uma amiga e a sua família que morava perto de sua casa. Essa amiga da minha avó contou para ela que tempos antes, a sua filha ganhou uma boneca de pano de presente. E naquela época, nem todas as pessoas tinham dinheiro para comprar brinquedo para as crianças. Então, era normal a construção de pequenos brinquedos, tanto pelos pais, como também pelas próprias crianças, utilizando materiais caseiros, como latas e outras bugigangas. Então, imagina-se a alegria daquela garotinha ao ganhar uma boneca de pano de verdade. Era algo incrível. A menina ficou muito apegada com a boneca, sendo que não a largava mais. O tempo passou, sendo que certo dia, a mãe da garotinha notou que a sua pequena camisola, a qual ela utilizava para dormir, estava chamuscada, como se tivesse sido exposta a fogo ou a um calor muito grande. Então, a mãe resolveu perguntar para a filha o que havia acontecido com a camisola para ter ficado daquele jeito. A garotinha, então inocentemente, disse para sua mãe que a sua boneca a havia levado para um lugar muito quente e que ela disse que era o inferno. A mãe, assustada, claro, não acreditou, mas ficou cismada com aquilo. E passados mais alguns dias, outra camisola surgiu chamuscada novamente como a primeira. E a garotinha insistia que foi a boneca que havia saído com ela e a levado para o inferno durante a noite. A mãe, já assustada, resolveu então ficar de vigia durante algumas noites para ver o que acontecia. E durante os primeiros dias nada aconteceu. Até que em uma certa noite, após a garotinha ir dormir, a mãe ouviu um barulho e foi ver o que estava acontecendo. E qual não foi a sua surpresa, quando ela olha horrorizada pela fresta de uma porta e vê a boneca andando de mãos dadas com a sua filha e saindo pela porta fora. Assustada e petrificada, a mãe não fez nada no momento, com medo de algo pior acontecer com a sua filha. E já com o amanhecer, e estando a sua filha de volta para casa, a mãe pega a boneca e a rasga totalmente e coloca fogo no que restou dos seus destroços e pondo um fim naquele incrível pesadelo. Sendo que nunca mais esqueceria aquela horrível experiência. Muitos podem não acreditar em fatos como esse, mas nunca se devemos esquecer que em nosso mundo acontecem fatos impressionantes, os quais nunca foram desvendados e que desafiam a sobriedade dos mais céticos e dos mais estudados cientistas. Boa noite. A minha avó me conta uma história que aconteceu com ela há muito tempo atrás. Pois bem, naqueles dias, a minha avó estava de mudança, quando resolveu pedir conselhos de um curandeiro sobre como deveria agir com os novos vizinhos. Ela tinha 5 filhos, e nessa ocasião, a minha mãe era caçula e foi ao curandeiro com a minha avó.
E chegando lá, o mesmo fez orações, benzimentos e deu o veredito de que alguém iria nos presentear, mas que não era para se fazer uso do tal presente. A minha avó guardou o conselho consigo, agradeceu e se despediu. E logo a mudança terminou, e como na época era comum os vizinhos prestarem boas-vindas, reuniram-se uma meia dúzia de senhoras para cumprimentar e especular a então nova moradora da vila. E dentre elas se apresentou uma senhora misteriosamente simpática que demonstrou muito interesse pela mudança. E enquanto ela conversava com a minha avó, a minha mãe brincava ao redor das mesmas. E foi então que a minha avó apresentou a minha mãe a uma mulher estranha, ao que, em uma atitude simpática, apresentou um embrulho do que parecia uma deliciosa balinha para a minha mãe. A minha mãe pegou o presente com um sorriso estampado no rosto. E contudo, a minha avó deu uma cotovelada disfarçada dizendo para ela guardar para comer depois, pois ali havia muitas crianças. Aborrecida, a minha mãe guardou a bala no bolso, mas entendeu o olhar preventivo de sua mãe. E ao adentrar em casa, depois do papo, a minha avó pegou a bendita bala da minha mãe e relembrou a mensagem do curandeiro sobre o presente que viria no decorrer na mudança. E por fim, esperou anoitecer e jogou a bala no quintal da sua antiga dona, sendo que por mera coincidência ou não, tempos mais tarde, a filha daquela senhora se suicidou sem motivo aparente. E sem comentar o fato com terceiros, a minha avó ouviu boatos de que a mesma praticava bruxaria. O meu relato é de certa forma bem antigo e aconteceu em 1977. E foi-me contado pelo meu avô Gaspar, e narrarei aqui com as suas palavras. Naquela época, eu gostava muito de ir a um carrinho de lanche que tinha em uma rua acima da rua que eu morava. E naqueles anos, eu lembro até hoje, os lanches custavam bem barato. Então, praticamente, eu subia no carrinho quase todas as noites. Porém, a minha casa era uma das primeiras daquele bairro e tinha muitas poucas casas na redondeza, sendo que havia muito mato e a maioria dos terrenos era baldio, não tendo nem muro ao seu redor. E foi quando, em uma noite, eu estava voltando desse carrinho de lanches por volta das 20 horas. E em um determinado momento, eu avistei no escuro de um terreno um ser monstruoso se movendo. A criatura era bem grande, tendo mais ou menos 1,80 m a 1,90 m de altura. Os gestos que ele estava fazendo era igual de um gato quando está lambendo as patas dianteiras, mas no lugar de um braço, era como se fosse uma grande garra. E a postura era de um homem. Ele andava sobre duas pernas. Ele parecia passar aquelas grandes garras em seu rosto, como se estivesse limpando-as. Fiquei paralisado e me escondi atrás de um pequeno arbusto. E ali esperei por cerca de uns 15 minutos, aguardando a criatura ir embora para eu poder passar. Mas a criatura não saía daquele lugar. Então eu dei a volta no quarteirão para não ter que passar pela frente daquele ser, que até hoje eu não sei o que era. Cheguei aquela noite em casa chorando muito,
e corri para os braços da minha mãe e expliquei tudo o que eu tinha visto. A minha mãe me explicou que quando vemos esse tipo de coisa, temos que rezar muito. Eu sou uma pessoa que eu não posso me afastar de Deus, pois esta não foi a única vez que eu presenciei o sobrenatural. E sempre quando eu me desvio um pouco do caminho, eu vejo vultos, ouço vozes e às vezes, quando estou tentando dormir, o meu corpo paralisa de uma certa forma que eu não consigo mexer nenhum músculo. E às vezes, quando eu tenho essas paralisias, eu ouço uma voz bem baixa e um sopro no meu ouvido, mas não consigo entender o que a voz diz, parecendo ser um outro idioma do qual eu não entendo. O que seria essa estranha criatura? De onde teria vindo e para onde foi? Esse é mais entre tantos mistérios do nosso mundo, o qual jamais será desvendado. Bem, este relato é fato verídico, que aconteceu em uma cidade do interior do Maranhão, chamada Pedreiras, e quem conta é a minha avó Emanuela. Ela morava numa cidade pequena que fica localizada no interior do Maranhão, uma cidade cheia de lendas e superstições. E na década de 60, a cidade tinha uma energia elétrica que funcionava até às 10 da noite, sendo que depois desse horário, toda a cidade ficava na mais completa escuridão. A rua próxima a que a minha avó morava tinha uma fama muito grande de ser mal assombrada. E na época, eu não era nascida e boa parte dos meus irmãos também não. A minha avó nos contava que sempre surgia uma pessoa com uma história relacionada ao sobrenatural, e sempre naquela rua. Sendo que a minha mãe mesma nos contava que passou várias vezes à noite quando as luzes estavam apagadas e nunca presenciou nada do tipo. Bem, a minha mãe é muito sensitiva e já chegou a ter várias experiências estranhas. Mas tudo bem. No meio de muitos fatos curiosos, um dos mais intrigantes foi um do vigilante que era muito amigo da minha avó. Existia uma oficina na esquina dessa rua, onde esse vigilante trabalhava. E toda noite ele ia nos portões do lado de fora e ia conferindo se todos os cadeados estavam presos de acordo. E depois que ele fazia a ronda por fora, ele se direcionava para o interior da oficina e fazia a ronda por dentro. Certa vez, ele contou que estava fazendo a sua ronda como de costume, e tudo estava na mais perfeita calma. As luzes estavam apagadas, pois já se passava das 10 da noite. E averiguando que tudo estava na ordem do lado de fora, ele se encaminhou para dentro da oficina. Estava tranquilo em sua ronda, checando se não tinha nada de anormal dentro do recinto. E quando, de repente, bem no pátio descoberto da oficina, ele viu uma silhueta na escuridão. Nesse momento, ele ficou acuado e lentamente, sem fazer barulho, foi se aproximando. Existia uma árvore no meio do pátio, e era justamente de trás dessa árvore que vinham uns gemidos, e formava um vulto de alguém. Então, ele pensou consigo mesmo que não havia possibilidade de alguém ter entrado na oficina, pois ele havia acabado de checar os cadeados. E todos estavam trancados por fora. E a única forma de entrar seria pelo muro dos fundos. Porém, o muro era muito alto,
Bem, aqueles gemidos intrigavam muito ele. Então, ele decidiu se aproximar da árvore, e no escuro ele foi indo mais perto. E de repente, para a surpresa dele, os gemidos pararam e aquele vulto foi tendo formato. E sem ele acreditar, ele viu que se transformou em uma mulher. Nessa hora, ele ligou a lanterna novamente, sendo que não focou no rosto daquela mulher, apenas para melhor visualizar aquela silhueta alta, magra com cabelos compridos e negros, e ela estava nua. Nessa hora, ele pensou consigo mesmo que aquilo era uma coisa do outro mundo, e não era gente viva não. Mas para sua surpresa, ele viu outra silhueta escura saindo da escuridão, da sombra da árvore. E ele conta que era a coisa mais horrenda que ele já viu na vida. Era um bicho com cabeça de cachorro e corpo de gente, e ele tinha os olhos de animal e andava corcunda. Assustado, ele abaixou a lanterna da cara do bicho e jogou abaixo do seu corpo. E foi aí que ele viu que a coisa estava de pênis ereto. A mulher foi se afastando e subiu no muro como uma aranha, e com muita facilidade passou para o outro lado, que dava em um terreno baldio. E em seguida, ela desapareceu. Com muito medo, ele saiu vagarosamente daquele pátio, e o bicho permaneceu ali, parado e encarando ele. A coisa não rosnou e não apresentou ameaças. Apenas ficou ali no pátio encarando o vigia. Depois desse dia, ele contou para minha avó esse fato, afirmando que foi verídico e que ele acha que o lobisomem estava transando loucamente com aquela mulher e que, na verdade, ela deveria ser qualquer outra coisa menos uma mulher. Muitos outros fatos estranhos ocorrem nesta rua, como o ouvir passos à noite e não ter ninguém caminhando, ou como uma vez que outro vigilante presenciou no telhado de um comércio um homem de chapéu enorme que deu um pulo e sumiu. E muitos outros fatos. Dizem que lá nessa rua foi construído o primeiro cemitério da cidade, e talvez isso explique os fatos que ali ocorrem. Hoje, eu moro em Minas Gerais, mas toda vez que eu vou lá, eu fico com um pouco de medo de passar nessa rua à noite. Boa noite.